Fala galera, boa noite. Bom, hoje é sexta-feira, 19 horas e 5 minutos. O mercado já está fechado, né? A semana passa tão rápido. Foi ontem que gravei um vídeo falando de como tinha sido a semana. Hoje eu vou gravar um outro vídeo falando como foi essa semana. A semana não foi tão, né, não foi assim produtiva igual a semana passada, porque meus objetivos também eles não são tão altos ainda, né? Outra, eu estou operando com pouco dinheiro também, então quando você opera com pouco dinheiro, você também não vai querer achar que você vai ganhar muito ou correndo pouco risco. Então, como eu estou correndo pouco risco, na teoria também você vai ter poucos ganhos. Quanto maior o risco, maior o ganho. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Então, qual que é a ideia? Mostrar para vocês como foi essa semana. A semana eu ganhei menos, mas para o meu propósito, meu objetivo foi bom, né? Porque o intuito no caso, mensalmente fazer uma boa renda e com ela comprar fundos e assim aumentando o patrimônio. Então, para mim, se eu chegar a fazer R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, isso daí tá bom, porque você imagina o que você ganha isso, no que você ganha isso, principalmente se eu estou colocando no risco R$ 100, né, R$ 60, R$ 100, né? Então é um excelente ganho. Principalmente porque eu não opero o dia todo, né? Eu não opero tudo. Então tá ótimo que se você todo mês conseguir ganhar só para aplicar R$ 1.000, R$ 2.000 só para ficar aplicando, está perfeito. Principalmente sobre o valor do capital investido que é tão pequeno, né? Então a minha ideia é essa. Quando eu tiver mais para frente que eu quiser aumentar, daí eu vou aumentar o meu risco. Eu estou pensando em aumentar o meu risco para ir para uns R$ 100, que é automaticamente também você aumentando o seu risco, você também está aumentando, vai aumentar os seus ganhos, tá? Mas por enquanto, como isso aqui para quem está iniciando, e eu acho, no meu ponto de vista, tá bom assim, porque também senão se eu começar aqui a fazer para ganhar muito aqui, vai empolgar aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento e achar que aqui é fácil de ganhar. E aí vai vir aqui que nem um louco aí, achando que dá para fazer aí fácil, fácil, R$ 1.000 por mês aí, brincando, com pouco dinheiro, tá? E não é bem assim, tá bom? Então a ideia aqui é mostrar para vocês o que eu fiz essa semana. Essa semana, como eu falei, eu operei pouco, né? Eu fiz na segunda-feira, a semana começou no dia 30, né? No dia 30 eu tenho uma planilha que eu coloco aqui, então vamos lá, dia 30 no índice. A semana começou no dia 30. Eu comecei dia 30 aqui, eu comecei no loss, no dia 30. No dia 31 tive um ganho de 42 e no dia 1º tive um ganho de uma perda de 37, né? Então, se eu fizer aqui, eu fechei a semana no índice no prejuízo. O índice está me dando eu opero pouco e quando eu entro, eu acabo não acertando, não estou conseguindo acertar as entradas porque eu fico dando foco para as ações, que eu gosto muito de operar ações. E aí acaba dando pouco foco para o índice, e aí o índice não está indo muito bem. De R$ 1.000 eu estou perdendo 400. Tá? Então a semana ficou, no índice ficou negativo. Tá? É, e opções. Opções, já ao contrário, eu fiz apenas uma venda de call. Né? Eu vou explicar para vocês. No dia 2 que me deu R$ 101. Esse aqui é ações que eu tenho da Gerdau já faz um bom tempo. E eu fico fazendo todo mês, eu fico remunerando ela. Vou te mostrar também como é que ela está. Então eu vendi ontem, no dia 2 por R$ 1 cada uma. Eu tenho 100 ações, vendi por R$ 1,02. Ganhei R$ 101 já batendo o desconto aqui das taxas. Ganhei 101,88, tá? Então, por enquanto, esse valor aqui, ele é meu já. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque ele só, o que pode acontecer aqui, por exemplo, vamos supor que a opção começa a cair, e aí eu vou e recompro ela aqui. Vou lá e recompro ela, sei lá, por 50 centavos, né? Recompro ela por 50, eu vou ter ganho de quanto? De R$ 50 mais ou menos, que vai ter as taxas de R$ 51. E aí essa ação continua comigo, eu não serei mais exercido caso ela volte a subir, tá? Mas no meu caso aqui eu quero ver se eu zero ela, a não ser que ela fique abaixo de 50 centavos. Se ela ficar abaixo de 50 centavos, eu recompro, para não correr mais risco de ser exercido, de precisar entregar, porque no strike dela é R$ 30,10, então se ela ficar acima desse valor, eu tenho que entregar essas em ações, tá? Mas aí pode ser que de repente ela caia, que nem hoje ela caiu, vou mostrar para vocês, aí eu recompro ela, ganho, sei lá, metade desse valor,
e fico com as ações para fazer um novo lançamento. Por que eu gosto disso aqui? Isso aqui eu chamo de você fazer toda a negociação apenas com dinheiro do mercado. Por quê? Porque primeiro você vende a opção. Você vendeu a opção a R$ 1, você ganhou R$ 100, no meu caso aqui. Aí quando você vai recomprar, você vai lá recomprar ela por 50 centavos, por exemplo. Você vai devolver apenas a metade do valor que você pagou, ou você já recebeu. Então você está recomprando com o dinheiro do próprio mercado. Então assim, você não põe nada do seu bolso. Por isso que eu gosto desse tipo de estratégia. Você não põe nada do seu bolso. Você recompra ela com o dinheiro dela mesmo. Tá? Então eu gosto muito disso aqui. Então, no caso aqui, eu fiz R$ 100 positivo. E em ações, eu fiz algumas operações em ações. Eu fiz uma, duas, três operações. Essa daqui, nesse caso aqui das ações, eu tô, se eu vou vir aqui, porque aqui tá um pouquinho, tem valores que ações que eu comprei para um pouco para swing trade, né? Então deixa eu ver aqui, se a gente vem aqui, eu ganhei R$ 65. Então eu ganhei R$ 65 em ações, ganhei 101 em opções. Então se a gente pegar aqui R$ 100,01 mais 65, né, que eu falei aqui, mais 65 e 64 e 46, que aqui foi day trade, tá? Eu ganhei 167 menos o que eu perdi, foi day trade, que eu perdi, então estou no negativo 37,50. Esse aqui é o mês de junho, começou nessa semana, menos 37,50. Tá me dando, fiquei no lucro no final de semana, na semana de 129. Na semana passada, no mês passado, eu tinha ficado, se eu não estiver enganado, foi com R$ 800 no mês passado. Então, se eu somar com mais R$ 800, em 2 semanas eu vou ter aí quase R$ 1.000. Então, se você for parar para pensar, foi um bom retorno, né? Porque se você for em 2 semanas 1.000, se você for colocar 4 semanas, eu teria 2.000. Se eu tiver tirar 2.000 por semana, por mês, não está perfeito. Tirar R$ 2.000 por semana, por mês, sem fazer muito esforço, sem correr muitos riscos e podendo pegar esse dinheiro e reaplicar. E aí você vai comprando fundo, vai aumentando seu patrimônio. É a mesma coisa que você fala assim, que todo mês você está fazendo investimento de compra sei lá, no meu caso é fundo imobiliário. Todo mês eu estou comprando R$ 2.000 de fundo imobiliário. Então seria mais ou menos isso, né? Então por isso que é interessante. Esse aqui só deixa de ser interessante se a pessoa precisa viver isso aqui. Mensalmente ela tem que ganhar aqui para sobreviver. Aí ela deixa de ser um pouco interessante, porque você já começa a ter uma outra obrigação. Você começa a ter aquela obrigação de precisar ganhar a qualquer custo, né? Porque você depende daquilo ali. Então aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, tá? Esse é um grande detalhe aqui para quando você está investindo na bolsa. Você tem que saber o que você quer, né? Você quer apenas para poder acumular mais, ou você precisa ganhar para sobreviver? Então, se você precisa ganhar para sobreviver, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque é nessa hora que a gente acaba fazendo as grandes loucuras, porque você não consegue alcançar a meta, e aí você começa a arriscar demais para tentar alcançar aquela meta. Então é um pouco mais perigoso, tá? Mas no meu caso aqui, que eu vou guardando, para mim tá, se eu conseguir fazer 2.000 por mês só para ficar guardando, tá perfeito. Então isso foi o que aconteceu essa semana, né? Então pelo gráfico, então vamos lá no gráfico, como é que foi as entradas? Aqui foi a Petro eu comprei 300 aqui, deixa eu ver se nessa aqui semana passada, essa semana aqui começou a partir essa semana, dia 30. Dia 30 eu comprei ações da Petro, mas eu comprei na Ágora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu comprei 215 ações na Ágora a 29,77. Eu comprei 215. Essa aqui é que eu estou acumulando essas ações na Ágora. Então, eu já tinha comprado no mês passado e agora eu comprei mais. Então, tenho um total de 600 ações. Eu comprei 215 no dia 30/5.
No dia 30/5, comprei mais 215 ações a 29,77. Então, o que aconteceu com isso? Eu já tinha comprado, né, ações no anterior, então o meu preço médio, agora estou com 600 ações, e meu preço médio caiu para R$ 30,74. Eu tinha comprado ela aqui em cima, a R$ 31,20, aqui, ó. Fiz uma compra aqui. Não, cadê? Deixa eu mostrar por aqui que é mais fácil. Deixa eu ver se ela está aqui ou se eu já mudei de posição. Que eu tinha comprado, não sei se vocês lembram, eu tinha comprado a R$ 30 a R$ 31 acho que era 90, se não estiver enganado. E aí agora eu comprei mais, então meu preço médio cai. Então vou comprando ela mais barata, meu preço médio cai. Então hoje, só que hoje ela subiu. Deixa eu pegar uma outra planilha aqui, porque eu tenho uma planilha que é sobre ações em swing trade. Essa planilha aqui é ações em swing trade. Então agora meu preço médio está aqui. Hoje a ação fechou a R$ 30,28. R$ 30,28. Então eu estou lucrando até o momento. Estou tendo um prejuízo, no caso, de 276. Por quê? Porque eu tinha comprado a 29,77 e depois antes eu tinha comprado 31,20. Então fez o preço médio, caiu para R$ 30,74. Então tenho 600 ações. O que eu estou esperando nessas 600 ações? Que ela comece a subir. A minha ideia aqui é que a Petrobras está vivendo um período diferente, mas a minha ideia é que ela comece a subir. Quando ela bater mais ou menos aqui, acima do meu preço médio, ela já começa a me dar lucro. E a minha ideia é vender opções dela para um valor aqui. Vender aqui, R$ 32,55. Então, se eu conseguir vender a R$ 1, que normalmente colocar R$ 1, eu vou estar ganhando aqui mais ou menos R$ 1,70, mais um. Porque a minha ideia é colocar aqui. Eu estava até vendo, deixa eu ver qual que é. Cadê a opção da Petro que eu estava vendo? Deixa eu só tentar localizar aqui o valor dela para vocês entenderem aonde eu estou pensando em vender a opção. Cadê a opção da Petro? Opção da Petro, eu não estou achando a opção que eu estava pensando em vender. Mas enfim, a minha ideia é vender mais ou menos aqui, era R$ 32,59, uma coisa assim. Né? Então se eu conseguir vender a R$ 32,59, meu preço médio está 30,74 menos 32,59, eu vou estar ganhando R$ 1,85 por ação, certo? Mas a opção que eu vou vender aqui, eu venderia ela a R$ 1 mais ou menos. Então, eu estaria totalizando aqui, eu estaria, neste caso, ganhando mais R$ 1. Então, seria mais R$ 1, 2,85 vezes 600, eu estaria ganhando 1.710, tá? Se você pegar, vamos pegar aqui, quanto que eu vou ter de lucro? 2,85 dividido por 30,74, eu vou ganhar nesse período mais ou menos 9%. Tá? Essa é a ideia. Você vê que hoje ela já fechou em alta. A diária hoje ela fechou em alta. Por que eu continuei comprando? Porque essa ação da Petrobras está uma tendência de alta. Né? Você vê aqui, ela está em tendência de alta. Né? Então ela veio aqui, fez um pullback aqui, subiu, rompeu esse pullback, rompeu aqui, voltou aqui, mas você vê que aqui ela não conseguiu passar desse topo aqui. Tá vendo? Esse aqui é o topo que ela não está conseguindo, como se fosse uma resistência para ela. Ela bateu aqui, desceu, subiu. Tentou de novo, subiu, tentou de novo, subiu, tentou novamente, subiu. Hoje tentou de novo, mas subiu novamente. Então, isso indica que o mercado ainda está confiante e comprador para essa ação. Né? Então, por quê? Porque o topo dela, a resistência que ela pode ter é essa aqui. Ó. Por que essa aqui? Porque você vê que aqui, bateu várias vezes por aqui, bateu várias vezes por aqui. Então, toda a resistência se torna um suporte. Correto? Então, pode ver que agora que ela já fez foi no suporte. Ela veio até aqui, subiu. Tentou descer, subiu. Tentou descer de novo, chegou bem perto, abriu aqui em cima, tentou descer e subiu novamente. Então a tendência é que ela possa ir subindo. Se ela abrir na segunda-feira já muito aqui para cima, por exemplo, que às vezes ela abre em gap altos,
já que ela fechou em alta hoje, eu já repenso na venda da opção. Então, talvez eu já não venda a opção aqui. Dependendo de onde ela abrir aqui na segunda-feira, eu posso vender a opção um pouquinho mais lá em cima. Quanto mais lá em cima, maior vai ser o meu ganho no caso do exercício. Tá? Então, essa é a ideia da Petro. E se ela cair mais? Se ela cair mais, eu compro. Eu coloquei uma compra aqui com 29, alguma, não lembro o valor exato, mas ela não chegou a pegar, ela chegou perto e voltou tudinho. Teria comprado mais ou menos aqui, porque eu coloquei uma nova compra aqui de 200 aqui também. Só que aí, se eu tivesse conseguido comprar aqui, só nessa brincadeirinha, nesse retorno que ela fez aqui, eu já ia ganhar aqui 5%. Então, só que infelizmente ela não pegou a minha compra que estava aqui, neste ponto aqui, mais ou menos 29,3, 29,2, uma coisa assim. Tá? Se ela cair mais, eu vou comprando. Essa aqui é uma ação que eu vou acumulando. Primeiro, que eu falei para vocês, ela paga bons dividendos, então é uma ação que você tem que ter em carteira. E ela está em tendência de alta. Se você pegar aqui, ó, ela está subindo constantemente. Ok? Então foi essa a estratégia que eu fiz, que estou fazendo para a Petrobras. Onde eu operei nessa semana? Em índice, que eu falei para vocês. Eu entrei no dia, vamos ver se confirmar só a data que eu entrei aqui. Mini contrato, mini índice, eu entrei no dia 30, no dia 31 e no dia 1º. Foram os dias que eu entrei. Então, no dia 31. Dia 30. Cadê dia 30? Dia 30. 31. 30. No dia 30. Dia 30 eu entrei comprando aqui. Comprei um contrato e fui estopado aqui. Aqui foi uma tentativa de compra antecipada. Por quê? Observa que este candle aqui, ele fez 1, 2, 3 de compra. Ele fez esse candle, depois fez esse candle que é um candle de reversão, rompeu por esse candle aqui, e aí eu entrei no rompimento dele. Fez um fundo aqui, depois fez outro fundo aqui, não conseguiu, subiu. Aí ele fez esse fundo aqui que já foi maior do que esse daqui, mais alto do que esse aqui, e eu entrei no rompimento do 1, 2, 3. Só que infelizmente o mercado não foi e voltou. Aqui estava fora da estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia, a média menor tem que estar acima da maior. Você vê que ela não estava. Eu tentei fazer uma entrada antecipada, só que não deu certo. Tá? Por isso que às vezes você tentar fazer entrada antecipada, você corre mais risco de dar errado do que dar certo. Se desse certo, seria perfeito. Ia voltar mais ou menos aqui. O que aconteceu no dia seguinte, tá vendo? Que o meu alvo estava aqui em cima para retornar pelo menos nessa barra verde ignorada. E aí ele voltou, bateu na barra verde ignorada no dia seguinte, mas eu já tinha sido estopado no dia anterior. Tá, então aqui foi uma tentativa de 1, 2, 3 no rompimento do terceiro candle, né, mas não deu certo. Aí foi estopado aqui. Tá? Outra entrada que eu fiz foi no dia 31. Esse do dia 31, ele já, ele me deu um gain aqui. Eu poderia ter ido até mais, mas eu coloquei meu alvo aqui, foi um pouquinho mais de 1 para 1. Meu stop estava aqui. Por que eu entrei aqui? Ele fez uma baita barra verde. Depois ele fez uma barra de contração, que seria uma barra aqui vermelha ignorada. Eu não sou muito fã desse tipo de barra vermelha ignorada. Eu prefiro quando está tudo adentro, né? Como se fosse um inside bar, tudo aqui dentro. Mas como o mercado abriu com muita força, deu uma porrada para cima, eu resolvi entrar. Aqui e rapidamente bateu no meu alvo aqui, tá? Esse dia foi foi muito rápido. 230 pontos muito rápido. Depois desse dia, aí depois dessa entrada, ele foi um pouco mais, bateu aqui em cima, ele batia 2 para 1 aqui, mas eu já tinha saído aqui. Aí eu não fiz mais nada porque aí, se você observar, ele já não deu mais entrada, ele lateralizou. Ele subiu, deu essa porrada para cima, depois lateralizou e no final do dia ele rompeu para baixo, mas aí aqui eu já não estava mais operando. Tanto aqui poderia ser uma entrada. Você vê que ele fez estava mostrando que não tinha força para subir, ele estava sempre batendo aqui próximo, né? Aí ele fez esse movimento de baixa aqui, aí começou a fechar abaixo das médias, fechou abaixo da média. Aqui a média menor já passou para baixo,
ainda não seria um bom ponto de entrada, que seria também uma antecipada, mas só que melhor do que essa aqui, porque essa aqui a média já estava, aqui a média ainda estava muito longe, né? A média menor aqui, se você olhar neste caso aqui, essa entrada antecipada aqui, a barra, a média de 21 estava ainda muito longe da média de 8, né? Então foi uma entrada que não foi uma antecipada não interessante. Aqui não, aqui já seria uma entrada mais interessante. Por quê? Porque você vê que as médias já estavam umas próximas da outra, né? Já estava praticamente caminhando junto. E aí foi aonde a vermelha, a menor, no caso, subiu, depois passou para baixo, aí ele desceu com força, tá? Então essa seria assim uma entrada antecipada, mais confiável. Mas eu não fiz. Aí no dia seguinte, no dia primeiro, eu tomei outro loss. Aqui o mercado fez, né, aqui foi uma falha, né? Que eu acho que eu errei mais do que qualquer coisa. Porque aqui é o seguinte, eu fiz como 1, 2, 3, mas se você olhar os fundos, não estão fundos concretos, né? Estão mais como se fosse na mesma altura. Então não pode ser um fundo menor que o outro. Acabei considerando esse aqui como um fundo, esse fundo mais baixo e esse fundo mais alto. Só que na realidade esse aqui não estava mais baixo do que esse. Aí entrei no 1, 2, 3. Ele chegou até aqui, aí ele bateu, aqui eu poderia ter saído, eu até subi meu stop estava aqui embaixo, eu subi para cá, para esse aqui, por quê? Porque eu vi que ele bateu aqui na abertura do mercado, do dia, caiu. Depois sentou de novo, bateu perto da abertura, caiu. Depois sentou de novo, bateu na abertura de novo, caiu. Aí ele abriu esse aqui, deu aquela sensação que ele ia romper, porque ele rompeu a abertura, que ele não estava conseguindo passar, mas aí ele desceu com muita força e me estopou. Mas como eu vi que estava batendo aqui toda hora, o que eu fiz? Eu tirei meu stop que estava aqui embaixo e coloquei ele aqui. Aí foi estopado, nesse ponto aqui. Tá? Eu deveria ter até agido de forma diferente. Como eu vi que ele bateu aqui, estava com essa dificuldade, eu poderia ter saído no gain aqui. Já levantaria meu stop acima, né, da minha entrada e ia sair com um pequeno gain, ao invés de sair com loss. Porque ele demonstrou muito, ele bateu sempre na abertura do mercado, na abertura do dia, sempre na abertura. Se você olhar aqui, ó, ele abriu aqui, você vê que ele bateu sempre aqui, ó. Então, eu poderia ter saído um pouco melhor aqui, levantado a minha entrada estava aqui, né? Poderia ter subido ela, colocado a minha entrada acima, né, para poder pegar pelo menos sair com um valor para pagamento das taxas. Mas tá bom, já foi, já não tem mais. Agora é só pensar da próxima vez de forma diferente. Aí depois dessa aqui, normalmente quando eu faço a entrada no índice logo no início, porque depois entra as ações, eu começo a dar muita atenção para ações, aí eu acabo não mais fazendo nada no índice. Então, por isso que tem poucas entradas minhas no mini contrato. No dia 2, ontem, eu não fiz nada, né, porque ontem eu praticamente só fiz uma operação, e só para deixar, como tinha que sair, eu não acompanhei. Eu só fiz uma operação mesmo. Tá? Então, ontem nada. Hoje, o mercado não estava muito interessante para fazer meus tipos de estratégia. Não tinha assim nenhuma ponto de entrada conforme a minha estratégia interessante. Então hoje eu não fiz nada. Tá? No índice. Tá? O que mais que eu fiz durante a semana? Aí eu fui para ações. Né? Vamos ver aqui, ó. Eu fiz opções. No opções que eu falei para vocês, o que eu fiz em opções? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Gerdau. A Gerdau, eu tenho, como eu falei, eu tenho 100 ações. Eu coloquei a venda de opções a R$ 30,10, caso a ação passe R$ 30,10. E ontem passou, ela abriu com... Ontem ela subiu bastante, vê que ela subiu bem, hoje ela lateralizou. E aí eu vendi a opção a R$ 1. Então a opção que eu vendi a R$ 1 foi essa opção aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu puxar para cá. Eu vendi esta opção aqui a R$ 1. Ontem. Eu vendi aqui, ó. Vendi as 100 opções a R$ 1,02. Ela subiu um pouco mais e hoje ela caiu. O que eu falei para vocês?
Por que ela caiu? Porque a ação está caindo. Qual é o objetivo dessa? Para que eu seja exercido, essa ação tem que ficar acima de R$ 30,10, certo? A ação hoje fechou abaixo, tá? R$ 30,08. Então, automaticamente a opção cai. Se a ação na segunda-feira continuar caindo, ficar abaixo aqui, voltar aqui para para 29,57, por exemplo, ela voltar a cair, essa ação tende a cair também. Aí o que eu faço? Eu deixo um alarme aqui, mais ou menos, a 50 centavos, por exemplo. Ela bateu a 50 centavos, eu vou ver o movimento dela. Se ela está com tendência que vai começar a cair mais ainda, eu não faço nada. Se eu vejo que ela bateu 50 centavos, mas a ação está ali querendo subir, está com uma tendência que não vai cair, é só aquele momento, eu vou lá e recompro as opções de 50 centavos. Tá? Então tudo vai depender do decorrer do mercado. Se não, se eu ver que ela vai cair muito, vai continuar caindo, eu não faço nada, ela vai virar pó no dia, eu fico com as ações e fico com o valor da opção. Tá? Então por isso que eu vendi essa opção. Ok? Day trade em ações. Eu fiz day trade em ações que foram é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Eu fiz day trade em ações na Americanas, que foi um day trade até bem interessante. Americanas. Aqui. Cadê? No dia. Aqui, ó. Day trade em ações tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu tinha duas ações que eu queria entrar. Era essa aqui e a outra. Deixa eu ver se eu lembro qual que era a outra, que estava bem parecida. Mas eu não consegui entrar porque ela passou direto. Foi essa aqui. No dia 1º. Dia 1º. Deixa eu tirar essas linhas aqui para ficar mais fácil o entendimento. Dia 1º. Aqui, ó. O que aconteceu no dia 1º? Dia 1º, a ação da Alpargata ela está em tendência, está vindo numa tendência de baixa. Né? Então o que eu olhei? Olhei para ela, fiquei pensando que nesse momento ela abriu em baixa já, né? Ela já está em tendência de baixa aqui. Ela abriu, ela não rompeu, esse candle não conseguiu romper essa linha de tendência aqui. Esse candle verde bateu abaixo das médias, bateu tal. O que eu pensei? Eu vou fazer uma entrada aqui. Pensei. Deixa eu só colocar aqui. Vou fazer uma entrada no rompimento deste candle aqui. Ele rompendo, eu entro comprando para baixo. Eu entro vendendo, no caso. O que ele fez aqui? Ele rompeu, só que ele rompeu muito rápido. Não deu tempo. Quando eu olhei, já tinha feito esse movimento e rompeu muito rápido. E aí eu fiquei de fora dessa operação aqui. Tanto é que essa operação foi muito boa, tanto é que ela rompeu aqui, ó. Se você olhar aqui, ela rompeu aonde eu queria. Depois ela subiu, depois ela fez novamente, né, uma máxima maior do que a máxima anterior. Depois fez uma máxima menor do que a anterior. Né? Então, entraria no rompimento dele, conforme a minha estratégia, e foi embora. Então, esse aqui seria um trade assim, perfeito de se fazer. Tá? Esse foi até rápido, ele pagaria rápido. Se você colocar aqui, a sua entrada aqui, ele chegou a 2-1, rápido. Tá? Mas não deu tempo, aí o que eu fiz? Continuei observando, continuei procurando outras e a Americanas deu o mesmo tipo de sinal. Um pouquinho diferente, mas praticamente utilizando da mesma forma. Só que a Americanas ela acabou dando até um pouco de friozinho na barriga, porque ela abriu, pegou a minha entrada, o Kendall pegou a minha entrada e o Kendall resolveu subir. Mas depois ela foi lá e confirmou e foi embora e caiu com força depois. Aqui eu fiz um e-mail, né? Eu fiz entre 1-1, 2-1 e 1,5 no caso. Então como é que foi a entrada? O raciocínio foi o mesmo. Eu olhei para a ação fez esse movimento aqui, esse movimento caindo, esse candle aqui de queda, também vê que está numa tendência de baixa. Depois que ele fez esse candle de queda, ele fez este candle aqui, que parecia que o pessoal, os compradores iam empurrar de volta. Aí tudo bem, eu fiquei.
Ele foi lá e fez esse candle de novo, mostrando que os vendedores estavam com mais força. Tanto é que veio até aqui em cima e empurrou para baixo. Então eu falei, pô, tá numa tendência de baixa. O primeiro candle de abertura foi um candle de reversão, abaixo das médias. Os compradores tentaram empurrar para cima, foram derrubados de novo. Aí eu coloquei a minha entrada aqui, nesse rompimento aqui. Vocês estão vendo aqui. Então pontinha amarela foi onde foi a minha entrada. Mas o que o mercado fez? Ele me assustou, por quê? Porque ele começou a subir. Ele pegou e começou a subir. Chegou até aqui, eu pensei, pô, você estopado já na primeira operação do dia. Mas mantive tudo do jeito que estava, não mexi em nada. O que ele fez? Ele fechou aqui, abriu esse daqui e aí ele começou a cair. E depois, logo em seguida, foi lá e bateu rapidamente no meu alvo. Tá? Então, essa entrada na Americanas foi uma entrada assim muito boa. A da Alpagata seria uma das melhor, foi melhor do que essa seria a entrada dela, mas eu não consegui fazer, mas eu continuei procurando e achei essa daqui. Então no dia primeiro eu fiz esta entrada aqui em ações. No dia 30 eu também fiz uma, só que no dia 30 foi o seguinte, eu fiz uma no Bradesco. Só que o Bradesco ele enrolou, quase me estopou. E aí eu subi, mudei o meu stop, mudei a minha saída e acabei saindo num pequeno lucro. Mas ainda bem que eu saí, senão ia sair no prejuízo. O que aconteceu com o Bradesco? O Bradesco foi o seguinte. O Bradesco ele deu a entrada aqui. Deu essa entrada aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deu essa entrada aqui. Ele fez esse pequeno pullback. Fez um candle de indecisão abaixo das médias. Coloquei a minha entrada no rompimento desse candle de decisão. Ele pegou meu rompimento. Subiu, foi bem próximo também do meu stop. Depois desceu, mas aí ficou. Segunda-feira foi o dia que o mercado americano não abriu, então ele ficou meio devagar a movimentação. Aí o que eu fiz? Eu entrei aqui, era meio-dia e 12, já era praticamente 15 horas, 16 horas. Aí eu falei, não, vou ter que sair porque eu não quero ficar vendido para o dia seguinte. Se eu ficar vendido para o dia seguinte é sempre perigoso. Então o que eu fiz? Eu fui lá e saí aqui mesmo. Então deu um pequeno lucro, pelo menos para pagar as taxas. Então eu baixei a minha saída, que estava aqui em cima, coloquei abaixo da minha entrada, saí aqui e saí com um pequeno lucro ainda. O que aconteceu no dia seguinte? Ainda bem que eu saí aqui, não fiquei vendido para o dia seguinte, olha o que o mercado fez, foi lá em cima. Ia lá em cima, ia me estopar, se eu não tivesse colocado stop, ia estar um prejuízo um pouco maior. Tudo bem que depois, no dia seguinte, ele caiu, mas você não tem, ficar vendido é sempre mais complicado. Mas se eu tivesse, de repente, vou ficar vendido. Primeiro que eu já seria estopado aqui, que meu stop estava aqui em cima. Então não ia ter como eu ficar, porque meu stop estava aqui. Ó. Então eu ia ser estopado, no dia seguinte eu já ia ser estopado. Tá, então a saída foi interessante aqui mesmo. Ok? Agora se fosse fazer um swing trade, aí meu stop não poderia ser aqui, né? Se fosse swing trade, meu stop tem que ser pelo menos, né? Pelo menos na máxima do dia, que seria aqui. Esse é um swing trade. E um swing trade você não vai ver um gráfico de 12 minutos. Swing trade você vê um gráfico de 60 minutos. Né, para ver se ele daria entrada. Aí no gráfico de 60 minutos já não teria entrada. Ou um gráfico de 120 minutos, que também não teria entrada. Então, assim, para um swing trade você não vai usar um gráfico de 12 minutos. Né? 12 minutos é para day trade. Tá? Então, isso aqui não era swing trade, por isso que eu não ia deixar para o dia seguinte. Dia seguinte você deixa quando é swing trade. Ok? Então, essa foi um day trade que eu fiz em ações. Se vocês repararem, eu tenho mais day trade em ações do que em mini índices. Por quê? Porque eu acho que ações é mais tranquilo de você tomar qualquer decisão. Igual que eu tomei essa decisão, já quase no final do dia eu tomei essa decisão. Quando você entra em mini contrato, você não consegue tomar essa decisão, é muito rápido, né? Ele tem muita volatilidade, então ele acontece tudo muito mais rápido. Tá? O que eu fiz hoje também? Hoje eu só fiz uma compra. Estava esperando esse movimento aqui. Ele desceu, bateu e subiu, mas por enquanto não foi. Essa ação aqui é uma ação que eu gosto bastante. E é uma ação que ela faz o seguinte.
eu venho acompanhando ela e ela está fazendo o seguinte. Deixa eu tirar aqui que tá ruim, tirar isso aqui. Tirar isso aqui e tirar isso aqui. O que essa ação vem fazendo? Vou colocar no diário aqui para vocês entenderem. Ela é uma ação que está em tendência de alta, fez uma lateralização aqui, tentou romper, né, tentou romper aqui e voltou. O que ela vem fazendo? Assim, ela cai, né, ela cai num dia, depois ela cai de novo, aí depois ela dá uma subida, depois ela dá uma queda, depois ela dá uma subida. Então, se vocês olharem, ela fica fazendo isso. Um dia ela cai, depois ela cai de novo, depois ela sobe. Um dia ela cai, depois... Só que quando ela sobe também, ela dá umas porradas boas para cima, tá vendo? 8%. Tá vendo aqui? 7,6%, né? 7,51%. Aí você fala, mas também quando cai, cai bem. Cai aqui, ó. Caiu aqui, chegou aqui na mínima aqui, deu 14%. Mas quando ela subiu, ela já chegou a 24%. Tá? Então ela está fazendo esse movimento bem interessante, por isso que eu comprei. Mas eu comprei pouco também, né? Comprei só 200 ações, tá? Inicialmente ficaria como um day trade. Como pensando no day trade? Da seguinte forma, se você olhar, ela está batendo nesse topo aqui. Isso aqui se tornou uma resistência. Então a minha saída era mais ou menos nessa resistência. Como ela agora vai virar um swing trade, aí eu vou tirar a saída, vou deixar para ver se ela vai fazer aquele movimento amplo, que às vezes está fazendo um movimento de 5, 6% ao dia. Aí eu tento ganhar com uma tacada só. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a estratégia da semana, o que eu fiz durante a semana. Como eu falei para vocês, não vai ficar rico assim? Não vai ficar rico assim. Você não vai ficar rico de um dia para o outro. Mas se você parar para pensar que você pode estar acumulando R$ 2.000 todo mês, arriscando pouco, é um belo de um movimento, né? Um belo de um dinheiro entrando na conta todo mês para você com poucos riscos, correto? Então eu espero que esse vídeo possa ajudá-los. Né? Espero que os vídeos que eu estou gravando aqui possam ajudá-los a tomar algumas decisões, a enxergar o mercado de um pouquinho diferente, não com aquela violência toda de querer ganhar tudo numa hora só, num dia só, e que aos poucos vocês consigam ir acumulando patrimônio, tá bom? Então desejo a todos aí um ótimo fim de semana. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe para poder ajudar o canal a crescer, para a gente poder colocar mais vídeos interessantes para quem está iniciando. E deixe o seu like, seu comentário. Ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Fala, galera. Boa noite. Bom, hoje é sexta-feira, 19h05. O mercado já está fechado. A semana passa tão rápido. Foi ontem que gravei um vídeo falando de como tinha sido a semana. Hoje eu vou gravar um outro vídeo falando como foi essa semana. A semana não foi não foi assim produtiva igual a semana passada, porque meus objetivos também eles não são tão altos ainda, né? Eu estou operando com pouco dinheiro também, então quando você opera com pouco dinheiro, você também não vai querer achar que você vai ganhar muito ou correndo pouco risco. Então, como eu estou correndo pouco risco, na teoria também você vai ter poucos ganhos. Quanto maior o risco, maior o ganho. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Então, qual que é a ideia? Mostrar para vocês como foi essa semana. A semana eu ganhei menos, mas para o meu propósito, meu objetivo foi bom, né? Porque o intuito no caso, mensalmente fazer uma boa renda e com ela comprar fundos e assim aumentando o patrimônio. Então, para mim, se eu chegar a fazer R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, isso daí tá bom, porque você imagina o que você ganha isso, no que você ganha isso, principalmente se eu estou colocando no risco R$ 100, né, R$ 60, R$ 100. Né? Então, é um excelente ganho. Principalmente porque eu não opero o dia todo, né? Eu não opero tudo, então tá ótimo que se você todo mês conseguir ganhar só para aplicar R$ 1.000, R$ 2.000 só para ficar aplicando, está perfeito. Principalmente sobre o valor do capital investido que é tão pequeno, né?
Então, a minha ideia é essa. Quando eu tiver mais para frente, que eu quiser aumentar, daí eu vou aumentar o meu risco. Eu estou pensando em aumentar o meu risco para ir para uns R$ 100, que é automaticamente também, se aumentando o seu risco, você também está aumentando, vai aumentar os seus ganhos, tá? Mas por enquanto, como isso aqui é para quem está iniciando, e eu acho, no meu ponto de vista, tá bom assim, porque também, senão, se eu começar aqui a fazer para ganhar muito aqui, vai empolgar aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento e achar que aqui é fácil de ganhar. E aí vai vir aqui que nem um louco aí, achando que dá para fazer aí fácil, fácil, R$ 1.000 por mês aí, brincando, com pouco dinheiro, tá? E não é bem assim, tá bom? Então a ideia aqui é mostrar para vocês o que eu fiz essa semana. Essa semana, como eu falei, eu operei pouco, né? Eu fiz na segunda-feira, a semana começou no dia 30, né? No dia 30, eu tenho uma planilha que eu coloco aqui, então vamos lá, dia 30, no índice. A semana começou no dia 30. Eu comecei dia 30 aqui, eu comecei no loss, no dia 30. No dia 31 tive um ganho de 42 e no dia 1º tive um ganho de uma perda de 37, né? Então, se eu fizer aqui, eu fechei a semana no índice no prejuízo. O índice está me dando eu opero pouco e quando eu entro, eu acabo não acertando, não estou conseguindo acertar as entradas porque eu fico dando foco para as ações, que eu gosto muito de operar ações. E aí acaba dando pouco foco para o índice, e aí o índice não está indo muito bem. De R$ 1.000 eu estou perdendo 400. Tá? Então a semana ficou, no índice ficou negativo. Tá? Em opções. Opções, já ao contrário, eu fiz apenas uma venda de call. Né? Eu vou explicar para vocês. No dia 2, que me deu R$ 101. Esse aqui é ações que eu tenho da Gerdau já faz um bom tempo. E eu fico fazendo todo mês, eu fico remunerando ela. Vou te mostrar também como é que ela está. Então eu vendi ontem, no dia 2, por R$ 1 cada uma. Eu tenho 100 ações, vendi por R$ 1,02. Ganhei R$ 101 já batendo o desconto aqui das taxas, ganhei 101,88, tá? Então, por enquanto, esse valor aqui, ele é meu já. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque ele só, o que pode acontecer aqui, por exemplo, vamos supor que a opção comece a cair, e aí eu vou e recompro ela aqui. Vou lá e recompro ela, sei lá, por 50 centavos, né? Recompro ela por 50, eu vou ter ganho de quanto? De R$ 50 mais ou menos, que vai ter as taxas de R$ 51. E aí essa ação continua comigo, eu não serei mais exercido caso ela volte a subir, tá? Mas no meu caso aqui eu quero ver se eu zero ela, a não ser que ela fique abaixo de 50 centavos. Se ela ficar abaixo de 50 centavos, eu recompro, para não correr mais risco de ser exercido, de precisar entregar, porque no strike dela é R$ 30,10, então se ela ficar acima desse valor, eu tenho que entregar essas em ações, tá? Mas aí pode ser que de repente ela caia, que nem hoje ela caiu, vou mostrar para vocês, aí eu recompro ela, ganho, sei lá, a metade desse valor, e fico com as ações para fazer um novo lançamento. Por que eu gosto disso aqui? Isso aqui eu chamo de você fazer toda a negociação apenas com dinheiro do mercado. Por quê? Porque primeiro você vende a opção. Você vendeu a opção a R$ 1, você ganhou R$ 100, no meu caso aqui. Aí quando você vai recomprar, você vai lá recomprar ela por 50 centavos, por exemplo. Você vai devolver apenas a metade do valor que você pagou, ou você já recebeu. Então você está recomprando com o dinheiro do próprio mercado. Então assim, você não põe nada do seu bolso. Por isso que eu gosto desse tipo de estratégia. Você não põe nada do seu bolso. Você recompra ela com o dinheiro dela mesmo. Tá? Então eu gosto muito disso aqui. Então, no caso aqui, eu fiz R$ 100 positivo. E em ações, eu fiz algumas operações em ações. Eu fiz uma, duas, três operações. Essa daqui, nesse caso aqui das ações, se eu vou vir aqui, porque aqui tá um pouquinho, tem valores, que ações que eu comprei para um pouco para swing trade, né? Então deixa eu ver aqui, se a gente vem aqui, eu ganhei R$ 65. Então eu ganhei R$ 65 em ações, ganhei 101 em opções. Então se a gente pegar aqui R$ 100,01 mais 65, né, que eu falei aqui, mais 65 e 64, 46, que aqui foi day trade, tá? Eu ganhei 167 menos o que eu perdi, foi day trade, que eu perdi, então estou no negativo 37,50. Esse aqui é o mês de junho, começou nessa semana, menos 37,50,
tá me dando, fiquei no lucro no final de semana, na semana de 129. Na semana passada, no mês passado, eu tinha ficado, se eu não tiver enganado, foi com R$ 800 no mês passado. Então, se eu somar com mais R$ 800, em 2 semanas eu vou ter aí quase R$ 1.000. Então, se você for parar para pensar, foi um bom retorno, né? Porque se você for em 2 semanas 1.000, se você for colocar 4 semanas, teria 2.000. Se eu tiver tirar 2.000 por semana, por mês, não tá perfeito. Tirar R$ 2.000 por semana, por mês, sem fazer muito esforço, sem correr muitos riscos e podendo pegar esse dinheiro e reaplicar, e aí você vai comprando fundo, vai aumentando seu patrimônio. É a mesma coisa que você fala assim, que todo mês você está fazendo investimento de compra sei lá, no meu caso é fundo imobiliário, todo mês eu estou comprando R$ 2.000 de fundo imobiliário. Então seria aí mais ou menos isso, né? Então por isso que é interessante. Esse aqui só deixa de ser interessante se a pessoa precisa viver isso aqui. Mensalmente ela tem que ganhar aqui para sobreviver. Aí ela deixa de ser um pouco interessante porque você já começa a ter uma outra obrigação. Você começa a ter aquela obrigação de precisar ganhar a qualquer custo, né? Porque você depende daquilo ali. Então aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, tá? Esse é um grande detalhe aqui para quando você está investindo na bolsa. Você tem que saber o que você quer, né? Você quer apenas para poder acumular mais ou você precisa ganhar para sobreviver? Então, se você precisa ganhar para sobreviver, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque é nessa hora que a gente acaba fazendo as grandes loucuras, porque você não consegue alcançar a meta, e aí você começa a arriscar demais para tentar alcançar aquela meta. Então é um pouco mais perigoso, tá? Mas no meu caso aqui que eu vou guardando, para mim tá, se eu conseguir fazer 2.000 por mês, só para ficar guardando, tá perfeito. Então isso foi o que aconteceu essa semana, né? Então pelo gráfico, então vamos lá no gráfico. No gráfico, como é que foi as entradas? Aqui foi a Petro. A Petro eu comprei 300 aqui, deixa eu ver se nessa aqui semana passada, essa semana aqui começou a partir essa semana, dia 30. Dia 30 eu comprei ações da Petro, mas eu comprei na Ágora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu comprei 215 ações na Ágora a 29,77. Eu comprei 215. Essa aqui é que eu estou acumulando essas ações na Ágora. Então, eu já tinha comprado no mês passado e agora eu comprei mais. Então, tenho um total de 600 ações. Eu comprei 215 no dia 30/5. No dia 30/5, comprei mais 215 ações a 29,77. Então, o que aconteceu com isso? Eu já tinha comprado, né, ações no anterior, então o meu preço médio, agora eu estou com 600 ações, e meu preço médio caiu para R$ 30,74. Eu tinha comprado ela aqui em cima, a R$ 31,20, aqui, ó. Fiz uma compra aqui. Não, cadê? Deixa eu mostrar por aqui que é mais fácil. Deixa eu ver se ela está aqui ou se eu já mudei de posição. Que eu tinha comprado, não sei se vocês lembram, eu tinha comprado a R$ 30 a R$ 31 acho que era 90, se eu não estiver enganado. E aí agora eu comprei mais, então meu preço médio cai. Então vou comprando ela mais barata, meu preço médio cai. Então hoje, só que hoje ela subiu. Deixa eu pegar uma outra planilha aqui, porque eu tenho uma planilha que é sobre ações em swing trade. Essa planilha aqui é ações em swing trade. Então agora meu preço médio está aqui. Hoje a ação fechou a R$ 30,28. R$ 30,28. Então eu estou lucrando até o momento. Estou tendo um prejuízo no caso de 276. Por quê? Porque eu tinha comprado a 29,77 e antes eu tinha comprado 31,20. Então fez o preço médio, caiu para R$ 30,74. Então tenho 600 ações. O que eu estou esperando dessas 600 ações? Que ela comece a subir. A minha ideia aqui é que a Petrobras está vivendo um período diferente, mas a minha ideia é que ela comece a subir. Quando ela bater mais ou menos aqui, acima do meu preço médio, ela já começa a me dar lucro. E a minha ideia é vender opções dela para um valor aqui.
vender aqui, ó, 32,55. Então, se eu conseguir vender a R$ 1, que normalmente colocar R$ 1, eu vou estar ganhando aqui mais ou menos R$ 1,70, mais um. Se você, porque a minha ideia é colocar aqui. Eu estava até vendo, deixa eu ver qual que é. Cadê a opção da Petro que eu estava vendo? Deixa eu só tentar localizar aqui o valor dela para vocês entenderem aonde eu estou pensando em vender a opção. Cadê a opção da Petro? Opção da Petro, eu não estou achando a opção que eu estava pensando em vender. Mas enfim, a minha ideia é vender mais ou menos aqui, era 32,59, uma coisa assim, né? Então, se eu conseguir vender a 32,59, meu preço médio está 30,74 menos 32,59, eu vou estar ganhando R$ 1,85 por ação, certo? Mais a opção que eu vou vender aqui, eu venderia ela a R$ 1 mais ou menos. Então, eu estaria totalizando aqui, eu estaria, neste caso, ganhando mais R$ 1. Então, seria mais R$ 1, 2,85 vezes 600, eu estaria ganhando 1.710, tá? Se você pegar, vamos pegar aqui, quanto que eu vou ter de lucro? 2,85 dividido por 30,74, eu vou ganhar nesse período mais ou menos 9%, tá? Essa é a ideia. Você vê que hoje ela já fechou em alta, a diária hoje ela fechou em alta. Por que eu continuei comprando? Porque essa ação da Petrobras está uma tendência de alta, né? Você vê aqui, ó, ela está em tendência de alta, né? Então ela veio aqui, fez um pullback aqui, subiu, rompeu esse pullback, rompeu aqui, voltou aqui, mas você vê que aqui ela não conseguiu passar desse topo aqui, tá vendo? Esse aqui é o topo que ela não está conseguindo, como se fosse uma resistência para ela. Ela bateu aqui, desceu, subiu. Tentou de novo, subiu, tentou de novo, subiu, tentou novamente, subiu. Hoje tentou de novo, mas subiu novamente. Então, isso indica que o mercado ainda está confiante e comprador para essa ação, né? Então, por quê? Porque o topo dela, a resistência que ela pode ter é essa aqui, ó. Por que essa aqui? Porque você vê que aqui, bateu várias vezes por aqui, bateu várias vezes por aqui. Então, toda resistência se torna um suporte, correto? Então, pode ver que agora que ela já fez foi um suporte. Ela veio até aqui, subiu. Tentou descer, subiu. Tentou descer de novo, chegou bem perto, aí abriu aqui em cima. Tentou descer e subiu novamente. Então, a tendência é que ela possa ir subindo. Se ela abrir na segunda-feira já muito aqui para cima, por exemplo, que às vezes ela abre em gap altos, já que ela fechou em alta hoje, eu já repenso na venda da opção. Então, talvez eu já não venda a opção aqui. Dependendo de onde ela abrir aqui na segunda-feira, eu posso vender a opção um pouquinho mais lá em cima, né? Quanto mais lá em cima, maior vai ser o meu ganho no caso do exercício, tá? Então, essa é a ideia da Petro. E se ela cair mais? Se ela cair mais, eu compro. Eu coloquei uma compra aqui com 29, alguma, eu não lembro o valor exato, mas ela não chegou a pegar, ela chegou perto e voltou tudinho. Teria comprado mais ou menos aqui, porque eu coloquei uma nova compra aqui de 200 aqui também. Só que aí, se eu tivesse conseguido comprar aqui, só nessa brincadeirinha, nesse retorno que ela fez aqui, eu já ia ganhar aqui 5%, né? Então, só que infelizmente ela não pegou a minha compra que estava aqui, neste ponto aqui, mais ou menos 29,3, 29,2, uma coisa assim, tá? Se ela cair mais, eu vou comprando. Essa aqui é uma ação que eu vou acumulando. Primeiro, que eu falei para vocês, ela paga bons dividendos, então é uma ação que você tem que ter em carteira. E ela está em tendência de alta. Se você pegar aqui, ó, ela está subindo constantemente. Ok? Então foi essa a estratégia que eu fiz, que estou fazendo para a Petrobras. Onde eu operei nessa semana? Em índice, que eu falei para vocês. Eu entrei no dia, vamos ver se eu confirmar só a data que eu entrei aqui. Mini contrato, mini índice, eu entrei no dia 30, no dia 31 e no dia 1º. Foram os dias que eu entrei. Então, no dia 31. Dia 30. Cadê dia 30? Dia 30. 31. 30. No dia 30. Dia 30 eu entrei comprando aqui.
comprei um contrato e fui estopado aqui. Aqui foi uma tentativa de compra antecipada, por quê? Observa que este candle aqui, ele fez 1, 2, 3 de compra. Ele fez esse candle, depois fez esse candle que é um candle de reversão, rompeu por esse candle aqui, e aí eu entrei no rompimento dele. Fez um fundo aqui, depois fez outro fundo aqui, não conseguiu, subiu. Aí ele fez esse fundo aqui que já foi maior do que esse daqui, mais alto do que esse aqui, eu entrei no rompimento do 1, 2, 3. Só que infelizmente o mercado não foi e voltou. Aqui estava fora da estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia, a média menor tem que estar acima da maior. Você vê que ela não estava. Eu tentei fazer uma entrada antecipada, só que não deu certo. Tá? Por isso que às vezes você tentar fazer entrada antecipada, você corre mais risco de dar errado do que dar certo. Se desse certo, seria perfeito. Ia voltar mais ou menos aqui. O que aconteceu no dia seguinte, tá vendo? Que o meu alvo estava aqui em cima para retornar pelo menos nessa barra verde ignorada. E aí ele voltou, bateu na barra verde ignorada no dia seguinte, mas eu já tinha sido estopado no dia anterior. Tá, então aqui foi uma tentativa de 1, 2, 3 no rompimento do terceiro candle, né, mas não deu certo. Aí foi estopado aqui. Tá? Outra entrada que eu fiz foi no dia 31. Esse do dia 31, ele me deu um gain aqui. Eu poderia ter ido até mais, mas eu coloquei meu alvo aqui, foi um pouquinho mais de 1 para 1. Meu stop estava aqui. Por que eu entrei aqui? Ele fez uma baita barra verde. Depois ele fez uma barra de contração, que seria uma barra aqui vermelha ignorada. Eu não sou muito fã desse tipo de barra vermelha ignorada. Eu prefiro quando está tudo adentro, né? Como se fosse um inside bar, tudo aqui dentro. Mas como o mercado abriu com muita força, deu aquela porrada para cima, eu resolvi entrar. Resolvi entrar aqui e rapidamente bateu no meu alvo aqui, tá? Esse dia foi foi muito rápido. 230 pontos muito rápido. Depois desse dia, aí depois dessa entrada, ele foi um pouco mais, bateu aqui em cima, ele batia 2 para 1 aqui, mas eu já tinha saído aqui. Aí eu não fiz mais nada porque aí, se você observar, ele já não deu mais entrada, ele lateralizou. Ele subiu, deu essa porrada para cima, depois lateralizou e no final do dia ele rompeu para baixo, mas aí aqui eu já não estava mais operando. Tanto aqui poderia ser uma entrada. Você vê que ele fez estava mostrando que não tinha força para subir, ele estava sempre batendo aqui próximo, né? Aí ele fez esse movimento de baixa aqui, começou a fechar abaixo das médias, fechou abaixo da média. Aqui a média menor já passou para baixo, ainda não seria um bom ponto de entrada, que seria também uma antecipada, mas aqui melhor do que essa aqui, porque essa aqui a média já estava, aqui a média ainda estava muito longe, né? A média menor aqui, se você olhar neste caso aqui, essa entrada antecipada aqui, a barra, a média de 21 estava ainda muito longe da média de 8, né? Então foi uma entrada que não foi uma antecipada não interessante. Aqui não, aqui já seria uma entrada mais interessante. Por quê? Porque você vê que as médias já estavam umas próximas da outra, né? Já estava praticamente caminhando junto. E aí foi aonde a vermelha, a menor, no caso, subiu, depois passou para baixo, aí ele desceu com força, tá? Então essa seria assim uma entrada antecipada mais confiável. Mas eu não fiz. Aí no dia seguinte, no dia primeiro, eu tomei outro loss. Aqui o mercado fez, né, aqui foi uma falha, né? Aqui eu acho que eu errei mais do que qualquer coisa. Porque aqui é o seguinte, eu fiz como 1, 2, 3, mas se você olhar os fundos, não estão fundos concretos, né? Estão mais como se fosse na mesma altura. Então não pode ser um fundo menor que o outro. Acabei considerando esse aqui como um fundo, esse fundo mais baixo e esse fundo mais alto. Só que na realidade esse aqui não estava mais baixo do que esse. Aí entrei no 1, 2, 3. Ele chegou até aqui, aí ele bateu. Aqui eu poderia ter saído. Eu até subi meu stop estava aqui embaixo. Eu subi para cá, para esse aqui. Por quê? Porque eu vi que ele bateu aqui na abertura do mercado do dia, caiu. Depois tentou de novo, bateu perto da abertura, caiu. Depois tentou de novo, bateu na abertura de novo, caiu.
Aí ele abriu esse aqui, deu aquela sensação que ele ia romper, porque ele rompeu a abertura, que ele não estava conseguindo passar. Mas aí ele desceu com muita força e me estopou. Mas como eu vi que estava batendo aqui toda hora, o que eu fiz? Eu tirei meu stop que estava aqui embaixo e coloquei ele aqui. Aí foi estopado, nesse ponto aqui. Tá? Se eu deveria ter até agido de forma diferente. Como eu vi que ele bateu aqui, estava com essa dificuldade, eu poderia ter saído no gain aqui. Já levantaria meu stop acima, né, da minha entrada e ia sair com um pequeno gain, ao invés de sair com loss. Porque ele demonstrou muito, ele bateu sempre na abertura do mercado, na abertura do dia, sempre na abertura. Se você olhar aqui, ó, ele abriu aqui, você vê que ele bateu sempre aqui, ó. Então, eu poderia ter saído um pouco melhor aqui, levantado a minha entrada estava aqui, né? Poderia ter subido ela, colocado a minha entrada acima, né, para poder pegar, pelo menos sair com um valor para o pagamento das taxas. Mas tá bom. Já foi, já não tem mais, agora é só pensar da próxima vez de forma diferente. Aí depois dessa aqui, normalmente quando eu faço a entrada no índice logo no início, porque depois entra as ações, eu começo a dar muita atenção para ações, aí eu acabo não mais fazendo nada no índice. Então por isso que tem poucas entradas minhas no mini contrato. No dia 2, ontem, eu não fiz nada, né, porque ontem eu praticamente só fiz só uma operação e só para deixar, como tinha que sair, eu não acompanhei. Eu só fiz uma operação mesmo. Tá? Então ontem nada. Hoje, o mercado não estava muito interessante para fazer meus tipos de estratégia. Não tinha assim nenhuma ponto de entrada conforme a minha estratégia interessante. Então hoje eu não fiz nada. Tá? No índice. Tá? O que mais que eu fiz durante a semana? Aí eu fui para ações. Né? Vamos ver aqui, ó. Eu fiz opções. Não opções que eu falei para vocês. O que eu fiz em opções? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Gerdau. A Gerdau, eu tenho, como eu falei, eu tenho 100 ações. Eu coloquei a venda de opções a R$ 30,10, caso a ação passe R$ 30,10. E ontem passou, ela abriu com... Ontem ela subiu bastante, viu que ela subiu bem, hoje ela lateralizou. E aí eu vendi a opção a R$ 1. Então a opção que eu vendi a R$ 1 foi esta opção aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu puxar para cá. Eu vendi esta opção aqui a R$ 1. Ontem. Eu vendi aqui, ó. Vendi 100 opções a R$ 1,02. Ela subiu um pouco mais e hoje ela caiu. O que eu falei para vocês? Por que ela caiu? Porque a ação está caindo. Qual é o objetivo dessa? Para que eu seja exercido, essa ação tem que ficar acima de R$ 30,10, certo? A ação hoje fechou abaixo, tá? R$ 30,08. Então, automaticamente a opção cai. Se a ação na segunda-feira continuar caindo, ficar abaixo aqui, voltar aqui para 29,57, por exemplo, ela voltar a cair, essa ação tende a cair também. Aí o que eu faço? Eu deixo um alarme aqui, mais ou menos, a 50 centavos, por exemplo. Ela bateu a 50 centavos, eu vou ver o movimento dela. Se ela está com tendência que vai começar a cair mais ainda, eu não faço nada. Se eu vejo que ela bateu 50 centavos, mas a ação está ali querendo subir, está com uma tendência que não vai cair, é só aquele momento, eu vou lá e recompro as opções de 50 centavos. Tá? Então tudo vai depender do decorrer do mercado. Se não, se eu ver que ela vai cair muito, vai continuar caindo, eu não faço nada, ela vai virar pó no dia, eu fico com as ações e fico com o valor da opção. Tá? Então por isso que eu vendi essa opção. Ok? Day trade em ações. Eu fiz day trade em ações que foram é seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Eu fiz day trade em ações na Americanas, que foi um day trade até bem interessante. Americanas. Aqui. Cadê? No dia... Aqui, ó. Day trade em ações tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu tinha duas ações que eu queria entrar. Era essa aqui
E a outra, deixa eu ver se eu lembro qual que era a outra, que estava bem parecida, mas eu não consegui entrar porque ela passou direto. Foi essa aqui. No dia primeiro. Dia primeiro, cadê dia? Deixa eu tirar essas linhas aqui para ficar mais fácil o entendimento. Dia primeiro. Aqui, ó. O que aconteceu no dia primeiro? Dia primeiro, a ação da alpargata ela está em tendência, está vindo numa tendência de baixa. Né? Então o que eu olhei? Olhei para ela, fiquei pensando que nesse momento ela abriu em baixa já, né? Ela já está em tendência de baixa aqui. Ela abriu, ela não rompeu, esse candle não conseguiu romper essa linha de tendência aqui. Esse candle verde bateu abaixo das médias, bateu não. O que eu pensei? Eu vou fazer uma entrada aqui. Pensei. Vou fazer uma entrada no rompimento deste candle aqui. Ele rompendo, eu entro comprando para baixo. Eu entro vendendo, no caso. O que ele fez aqui? Ele rompeu, só que ele rompeu muito rápido. Não deu tempo. Quando eu olhei, já tinha feito esse movimento e rompeu muito rápido. E aí eu fiquei de fora dessa operação aqui. Tanto é que essa operação foi muito boa, tanto é que ela rompeu aqui, ó. Se você olhar aqui, ela rompeu aonde eu queria. Depois ela subiu, depois ela fez novamente, né, uma máxima maior do que a máxima anterior. Depois fez uma máxima menor do que a anterior. Né? Então, entraria no rompimento dele, conforme a minha estratégia, e foi embora. Então, esse aqui seria um trade assim, perfeito de se fazer. Tá? Esse foi até rápido, ele pagaria rápido. Se você colocar aqui, a sua entrada aqui, ele chegou a 2-1, rápido. Tá? Mas não deu tempo. Aí o que eu fiz? Continuei observando, continuei procurando outras e a Americanas deu o mesmo tipo de sinal. Um pouquinho diferente, mas praticamente utilizando da mesma forma. Só que a Americanas ela acabou dando até um pouco de friozinho na barriga, porque ela abriu, pegou a minha entrada, o Kendall pegou a minha entrada e o Kendall resolveu subir. Mas depois ela foi lá e confirmou e foi embora e caiu com força depois. Aqui eu fiz um e-mail, né? Eu fiz entre 1-1, 2-1 e 1,5 no caso. Então como é que foi a entrada? O raciocínio foi o mesmo. Eu olhei para a ação fez esse movimento aqui, esse movimento caindo, esse candle aqui de queda, também vê que está numa tendência de baixo. Depois que ele fez esse candle de queda, ele fez este candle aqui, que parecia que o pessoal, os compradores iam empurrar de volta. Aí tudo bem, eu fiquei. Ele foi lá e fez esse candle de novo, mostrando que os vendedores estavam com mais força. Tanto é que veio até aqui em cima e empurrou para baixo. Então eu falei, pô, tá numa tendência de baixa. O primeiro candle de abertura foi um candle de reversão, abaixo das médias. Os compradores tentaram empurrar para cima, foram derrubados de novo. Aí eu coloquei a minha entrada aqui, nesse rompimento aqui. Vocês estão vendo aqui. Então, pontinha amarela foi onde foi a minha entrada. Mas o que o mercado fez? Ele me assustou, por quê? Porque ele começou a subir. Ele pegou e começou a subir. Chegou até aqui, eu pensei, pô, vou ser estopado já na primeira operação do dia. Mas mantive tudo do jeito que estava, não mexi em nada. O que ele fez? Ele fechou aqui, abriu esse daqui e aí ele começou a cair. E depois, logo em seguida, foi lá e bateu rapidamente no meu alvo. Tá? Então, essa entrada na americana foi uma entrada assim muito boa. A da Alpagata seria uma das melhor, foi melhor do que essa seria a entrada dela, mas eu não consegui fazer, mas eu continuei procurando e achei essa daqui. Então, no dia primeiro eu fiz esta entrada aqui em ações. No dia 30, eu também fiz uma, só que no dia 30 foi o seguinte, eu fiz uma no Bradesco. Só que o Bradesco ele enrolou, quase me estopou. E aí eu subi, mudei o meu stop, mudei a minha saída e acabei saindo num pequeno lucro. Mas ainda bem que eu saí, senão eu ia sair no prejuízo. O que aconteceu com o Bradesco? O Bradesco foi o seguinte. O Bradesco ele deu a entrada aqui. Deu essa entrada aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deu essa entrada aqui. Ele fez esse pequeno pullback.
fez um candle de indecisão abaixo das médias, coloquei a minha entrada no rompimento desse candle de indecisão. Ele pegou meu rompimento, subiu, foi bem próximo também do meu stop, depois desceu, mas aí ficou, segunda-feira foi o dia que o mercado americano não abriu, então ele ficou meio devagar a movimentação. Aí o que eu fiz? Eu entrei aqui, era meio-dia e 12, já era praticamente 15 horas, 16 horas, aí eu falei, não, eu vou ter que sair porque eu não quero ficar vendido para o dia seguinte. Se eu ficar vendido para o dia seguinte é sempre perigoso. Então o que eu fiz? Eu fui lá e saí aqui mesmo. Então deu um pequeno lucro, pelo menos para pagar as taxas. Então eu baixei a minha saída, que estava aqui em cima, coloquei abaixo da minha entrada, saí aqui e saí com um pequeno lucro ainda. O que aconteceu no dia seguinte? Ainda bem que eu saí aqui, não fiquei vendido para o dia seguinte, olha o que o mercado fez, foi lá em cima. Ia lá em cima, ia me estopar, se eu não tivesse colocado stop ia estar um prejuízo um pouco maior. Tudo bem que depois, no dia seguinte ele caiu, mas você não tem, né, ficar vendido é sempre mais complicado. Mas se eu tivesse, de repente, vou ficar vendido. Primeiro que eu já seria estopado aqui, que meu stop estava aqui em cima. Então não ia ter como eu ficar, porque meu stop estava aqui. Ó. Então eu ia ser estopado, no dia seguinte já ia ser estopado. Tá? Então a saída foi interessante aqui mesmo. Ok? Agora se fosse fazer um swing trade, aí meu stop não poderia ser aqui, né? Se fosse swing trade, meu stop tem que ser pelo menos, né, pelo menos na máxima do dia, que seria aqui. Esse é um swing trade. E um swing trade você não vai ver um gráfico de 12 minutos. Swing trade você vê um gráfico de 60 minutos. Né, para ver se ele daria entrada. Aí no gráfico de 60 minutos já não teria entrada. Ou um gráfico de 120 minutos, que também não teria entrada. Então, assim, para um swing trade você não vai usar um gráfico de 12 minutos. Né? 12 minutos é para day trade. Tá? Então, esse aqui não era swing trade, por isso que eu não ia deixar para o dia seguinte. Dia seguinte você deixa quando é swing trade. Ok? Então, essa foi um day trade que eu fiz em ações. Se vocês repararem, eu tenho mais day trade em ações do que em mini índices. Por quê? Porque eu acho que ações é mais tranquilo de se você tomar qualquer decisão. Igual que eu tomei essa decisão, já quase no final do dia eu tomei essa decisão. Quando você entra em mini contrato, você não consegue tomar essa decisão, é muito rápido, né? Tem muita volatilidade, então ele acontece tudo muito mais rápido. Tá? O que eu fiz hoje também? Hoje eu só fiz uma compra. Estava esperando esse movimento aqui. Ele desceu, bateu, subir, mas por enquanto não foi. Essa ação aqui é uma ação que eu gosto bastante. E é uma ação que ela faz o seguinte. Eu venho acompanhando ela e ela está fazendo o seguinte. Deixa eu tirar aqui que está ruim. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. E tirar isso aqui. O que essa ação vem fazendo? Vou colocar no diário aqui para vocês entenderem. Ela é uma ação que tem tendência de alta, fez uma lateralização aqui, tentou romper aqui e voltou. O que ela vem fazendo? Assim, ela cai num dia, depois ela cai de novo, aí depois ela dá uma subida, depois ela dá uma queda, depois ela dá uma subida. Então, se vocês olharem, ela fica fazendo isso. Um dia ela cai, depois ela cai de novo, depois ela sobe. Um dia ela cai, depois... Só que quando ela sobe também, ela dá umas porradas boas para cima, tá vendo? 8%. Tá vendo aqui? 7,6%, né? 7,51%. Aí você fala, mas também quando cai bem. Cai aqui, ó. Caiu aqui, chegou aqui na mínima aqui, deu 14%. Mas quando ela subiu, ela já chegou a 24%. Tá? Então ela está fazendo esses movimentos bem interessantes, por isso que eu comprei. Mas eu comprei pouco também, né? Comprei só 200 ações, tá? Inicialmente ficaria como um day trade. Como pensando no day trade? Da seguinte forma, se você olhar, ela está batendo nesse topo aqui. Né? Isso aqui se tornou uma resistência. Então a minha saída era mais ou menos nessa resistência. Como ela agora vai virar um swing trade, aí eu vou tirar a saída, vou deixar para ver se ela vai fazer aquele movimento amplo, que às vezes está fazendo um movimento de 5, 6% ao dia. Aí eu tento ganhar com uma tacada só. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a estratégia da semana, o que eu fiz durante a semana.
como eu falei para vocês, ah, não vai ficar rico assim, não vai ficar rico assim. Você não vai ficar rico de um dia para o outro. Mas se você parar para pensar que você pode estar acumulando R$ 2.000 todo mês, arriscando pouco, é um belo de um movimento, né? Um belo de um dinheiro entrando na conta todo mês para você com poucos riscos, correto? Então espero que esse vídeo possa ajudá-los. Espero que os vídeos que eu estou gravando aqui possam ajudá-los a tomar algumas decisões, a enxergar o mercado de um pouquinho diferente, não com aquela violência toda de querer ganhar tudo numa hora só, num dia só, e que aos poucos vocês consigam ir acumulando patrimônio, tá bom? Então desejo a todos aí um ótimo fim de semana. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe para poder ajudar o canal a crescer, para a gente poder colocar mais vídeos interessantes para quem está iniciando. E deixe o seu like, seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.